que o senhor teria dito à polícia que o carro em questão era do Maicon e ainda indicado a placa. É mentira isso? É mentira. Esse é um documento da polícia. Então as pessoas pensam, a polícia não mente, a polícia não adultera. Em Cajamar a história é um pouco diferente. Mas a Vitória se conecta com quem? Com o quê? Que não seja o Michael. Cara, mas olha só, vamos lá então. Tá aumentando a lista, cara. Vocês me perdoem e eu vou colocar tudo que achar necessário aqui para questionar. Então existe câmeras que o HD foi quebrado. Sim. Então eu sou um morador, a câmera da minha casa, a guarda municipal também foi na minha casa quebrar os HDs. E essas pessoas testemunham a favor da defesa? Olha, eles estão absolutamente com medo. Nós temos a gravação de um dos vizinhos da Vitória. Ele não quis se expor por questões de segurança. Inclusive o perito que fez a denúncia hoje está com problemas de segurança, está sendo ameaçado. Então tem toda essa questão de exposição. Mas tudo que nós falamos, nós provamos. Tanto com documentos, como com imagens e vídeos. Assim como trouxemos hoje. Tá, então acabaram com todas as câmeras que poderiam dar a solução e chegar no real culpado. Isso nós estamos falando de comércio, residências, tudo isso. Não é muita gente? Glauber, agora uma informação que vai te chocar. De todos os ônibus de Cajamar naquela noite... O único que não tinha câmera era esse. É isso. Fale, por favor, desculpa. Não, é isso. É uma... Fale você, Não, perdão. já é uma fala... Eu nunca vi. Me perdoe. De todos os ônibus, apenas um não ter a câmera funcionando. E vocês pediram acesso de todas as outras câmeras para comprovar que todos os outros ônibus estavam funcionando? Todas. Eu sempre questionei aqui, cara, eu falei muito nesse caso no React, né? Que é o dia que eu gravo sozinho, junto Sim. com a audiência aqui. Porra, não é possível. E eu alertava as pessoas, cara, vocês não estão seguros. Nós não estamos seguros. Você anda pela rua, não é possível que não há um registro. Então, daqui a pouco, o Glauber some, corpo desaparecido, e todo mundo, onde está o Glauber, onde está o Glauber, e todas as câmeras de uma cidade como essa aqui, Rio de Janeiro, somem e fica por isso mesmo. Aí você, porra, tá me colocando em envolvimento de diversas pessoas, diversas instituições diferentes. Porra, o mundo é muito cruel, mano. Eu não quero mais viver aqui, não. Pô, não é possível, cara. É isso mesmo, cara? E quem, o que estaria, cara? Eu sempre tomei muito cuidado para falar da Vitória, porque é vítima, né? Então a gente tá preocupado em saber o que houve, não importa o que ela fez, o que ela fazia. Mas a Vitória se conecta com quem? Com que não seja o Michael? Porque assim, o telefone da Vitória apareceu, as mensagens, você falou que 3 dias antes ela sofreu uma ameaça, essa pessoa sequer foi considerada investigado. Me traga elementos assim que eu possa entender melhor esse contexto, por que a Vitória foi assassinada da forma como foi. É assim, Glauber, o Michael não tem ligação nenhuma com a Vitória. Não existe mensagem trocada, não existe um seguir no Instagram, que o Michael nem Instagram tinha. Tudo começou com a polícia inventando uma informação, que seria a testemunha Matheus, igual o Dr. Arthur já confidenciou aqui, que teria falado que viu um sedã claro próximo ao desembarque da Vitória. E nesse relatório policial, os agentes colocaram que a testemunha teria dito qual placa do carro e de quem seria. Só que quando chega em audiência, eu indago o Matheus, a testemunha Matheus. O senhor viu o carro do Maicon? O senhor viu a placa do carro, a cor, quantas pessoas estavam dentro? Falou, não, doutor, é mentira. Eu nunca falei isso na polícia. Inclusive, caiu um raio lá no dia e seria impossível ver qualquer coisa. Acho que a gente pode exibir o vídeo, né, Walter? Tá, esse vídeo vai contar... Cadê, mano, Walter? Mostra o vídeo aí para nossa Constou no audiência. relatório de investigação 2 que o senhor teria dito à polícia que o carro em questão era do Maicon e ainda indicado a placa. É mentira isso? É mentira. Certo. É isso que a gente fala, Glauber. Esse, por favor, Testemunha Matheus. Matheus. É isso que a gente diz. Se não quiserem acreditar nos advogados, todo mundo tem direito. Mas leiam os autos, vejam os vídeos da audiência. Foram mentiras atrás de mentiras da polícia. Além disso, Glauber, é interessante falar aqui que consta uma coisa no depoimento policial e no relatório consta outra. Ou seja, a polícia tentou adulterar, mas só que eles não conversaram entre si. Eles esqueceram de adulterar também o depoimento em sede policial. Então ficou uma ponta solta. O depoimento falando uma coisa, o relatório policial falando outra, e a audiência desmentindo tudo que tinha no inquérito. Tá. Tem imagem. Tem O imagem quê? do Temos relatório. imagem? Então coloca aí.
essa imagem aí, vocês podem narrar o que está dizendo? Sim. Esse é o Porque está relatório. bem pequeno, por Isso, favor. Esse é o relatório que a polícia tenta fazer uma transcrição do que o Matheus teria dito e o Matheus nega que disse isso. Ou seja, é um relatório mentiroso que cria a contradição do Michael, cria uma versão mentirosa em relação a Matheus e tenta incriminar o pai da Vitória. Nesse mesmo relatório, é o relatório 2, olha, testemunha Matheus estava no ônibus, sendo que também, como outros moradores, visualizou o carro sedã claro, informando ainda que pertencia a Michael, conhecido do bairro, sendo informada também a placa do veículo. E o próprio Matheus disse que isso é uma grande mentira. Esse é um documento da polícia, então as pessoas pensam, a polícia não mente, a polícia não adultera. Em Cajamar a história é um pouco diferente. Tá. Bom, até aqui vocês me relataram que tem uma série de erros hoje. Não só equívocos, mas erros intencionalmente provocados. A Vitória morreu como? Em que circunstância? O que o corpo contou, né? Porque o corpo foi encontrado tantos dias depois, mas o que dava para contar? Para nós, foi contado que tinha uma pá, uma enxada próximo ao corpo, e essa pá e essa enxada teria sumido da casa do padrasto do Michael. Isso. Perfeito? Então, quem está em casa pensou o quê? O Michael matou a Vitória, levou para longe, usou a pá e a enxada. Se não foi isso, como é que foi? Quais são os sinais que o corpo da vítima, a família até hoje quer saber, e nós também? Glauber, e se eu te disser que nessa pá e na enxada não foram encontrados o DNA do Michael? Como que ele pegou a pá e a enxada e não tem nenhum material biológico dele na pá e na enxada? Ué, doutor. E essa pá e enxada sendo encontrados misteriosamente 6 dias depois. Tinha material de quem? Tinha DNA de quem? De ninguém, eles não Então. realizaram nada. Não, Aí, pois assim, não, mas se a pá e a enxada foi esquecida ali por alguém, ela teria, não sei, sinceramente eu não sei, ela teria material de alguma pessoa, porque a pá e a enxada não foi voando para lá. Não tinha de ninguém, então porque a pá e a enxada foi limpada. E por que não poderia ser um assassino ou o próprio Michael e teria limpado? Eu não sei, eu tô te colocando Sim, dúvidas, claro. porque realmente você me colocou uma questão, eu tô te colocando outra. Claro. Como que essa pá e essa enxada foi parada ali? Se não há material de ninguém, é por quê? Porque não fica na pá e na enxada, porque foi limpada, é o quê? Ou de ninguém que foi testado, porque se testassem poderia dar que foram colocadas por alguém que plantou. Não teve um match, né? Por Entendo. exemplo, o corpo é encontrado dia 5, uma pá e uma enxada. Próximo ao corpo, Então. 6 dias depois, Mas foi periciada. foi periciada. Encontraram digitais, encontraram alguma coisa, mas não conseguiram conectar com o Michael. É isso que você está dizendo? Exatamente. Tá. E foi a mesma GCM que encontrou. Como que ninguém avistou a pá e enxada no dia 5? É possível, doutor? Próximo ao corpo? Não sei, próximo quanto? 1 metro? Basicamente, Próximo 100 metros? No 100 máximo metros é 20 próximo. metros. No máximo 20 metros e outra. Com 200 homens da GCM com repórteres. Se algum GCM não avistou, que agora, jornalista consegue ver tudo. Com equipe, com câmera. Ninguém avistou aquilo. E aí a própria GCM vai na casa do Michael no dia 11 e retira a equipe da perícia. Não é uma coincidência. Isso não é uma coincidência. No mesmo dia 11, inclusive, que encontram o sangue, e no mesmo dia 11 que o Michel vai falar agora, que mexeram dentro da delegacia no celular do Michael, anexando arquivos. Então como que eu vou falar que é uma coincidência uma pá e enxada serem encontradas no dia 11, um sangue misteriosamente aparecer 12 horas depois no dia 11, e mexerem no celular do Michael dentro da delegacia no dia 11? 3 coincidências, isso não bate. Compreendo. E aí o Michel vai complementar. Eu posso até, além de falar do celular, falar uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Qual que é a história da polícia? Que o Michael saiu de casa com um carro para arrebatar a Vitória naquela data. Tá? Então, eles provaram que o Michael chegou na casa dele, saiu de carro, por 2 imagens, uma de uma ONG, outra de uma escola municipal, que era o caminho da casa dele. Tá? Essas imagens, elas são... não dá para identificar a placa, elas estão muito fracas, entendeu? Não dá para identificar quem está dentro. E aí teve aquela coisa, quando elas foram juntadas no processo, uma das imagens foi cortada. A parte de cima de toda a câmera que mostra a data e o horário. E aí o Arthur já falou
que essa imagem, quando a gente solicitou o vídeo e o magistrado deferiu, a gente verificou que não foi naquele horário que aquele carro estava passando lá. Então isso quebra a narrativa do seguinte, eles falaram que Michael foi arrebatar a Vitória e na volta da casa dele ele passou por um caminho. Tá? Se as imagens que tem lá não mostram aquele caminho que foi seguido, quer dizer que aqueles carros que passaram na imagem não foram para a casa do Michael. Tá? E não existe, em todo esse material, a autoridade policial não disponibilizou para nós, mas não existe no material, no caminho para a casa do Michael, ou indo ou voltando, imagens do carro dele. Então, assim, uma das questões, e aí é uma prova grande, é assim, não está provado que Michael saiu da casa dele naquela noite. Tá? Por quê? Porque a polícia analisou as imagens e as únicas imagens que ela tinha não se confirmou que era o carro dele. Entendo. Tá? Então, isso foi uma das questões, essa é uma prova digital. Seria uma prova básica para colocar o cara na cena do crime, né? Se ele saiu, se ele realmente saiu para arrebatar a vítima, se ele saiu, né, e houve, porque teve aquela versão, inclusive uma versão contada por ele, né, que foi quando ele diz que ela entra no carro e eles começam a discutir. Não aconteceu isso? Isso. Que é a versão que depois foi desmentida e anulada do processo. A primeira versão que surgiu da história do Michael, eu acho que não foi mencionada aqui, é que a motivação do crime dele foi porque ele estaria tendo um caso com Vitória. Não sei se você lembra. Eu lembro. Teria tido. E aí ele cometeu isso porque ele não queria que contasse para a esposa. Isso. Tá? Essa versão caiu por terra abaixo. Por quê? Michael não tinha contato com Vitória. Não tinha no celular, não tinha o telefone dela registrado. E também em depoimento, familiares dela disseram que nunca ouviram falar de Michael, não conheciam Michael e que também não sabiam que ele tinha contato com ela. Eu vi uma entrevista da família, talvez do pai, dizendo que sabiam sim quem era o Michael, mas que não tinha contato próximo. Porque, pelo que eu entendi vendo as imagens, principalmente da matéria do Cabrini, é como se fosse um ambiente rural, né? Um povoado. Sim. Todo mundo mais ou menos sabe aonde é a casa de alguém. Mas que sim, de fato, ele não seria um frequentador da família, ele não seria muito próximo, mas que eles conheciam, teve relatos sim da família assim, falando isso. Então, tem o depoimento dele em juízo, e aí tem relatos da família, porque era, vamos dizer, Cajamar, aquele bairro era um bairro onde as pessoas se conheciam, entendeu? Então, de ouvir falar, sim, tinha relato, olha, eu sabia quem era o Mike, mas que tinha proximidade com Vitória, que alguém tinha visto ele em algum momento conversando com Vitória, entendeu? Eu estou falando apenas conversar. Para você ter um caso, alguém deve ter visto alguma coisa ali saindo. E teria registro, teria mensagens, teria alguma coisa, né? Nunca teve isso. Então essa foi a primeira versão da polícia que não está mais... E ainda tem um vídeo do pai dela em juízo falando em relação do Michael. Cadê? O mano... A filha do senhor conhecia o Michael? Que eu saiba, não. O senhor o conhecia? Nunca. Nem tinha visto a cara dele. Tá. Há uma matéria... Porra, mas eu tô muito confuso aqui nas minhas memórias, mas eu me recordo de ter matéria da Record entrevistando. Eu sei o que vale é o que tá nos autos. Perfeito? Você acabou de mostrar um vídeo do pai da Vitória dizendo que nunca tinha visto o Michael na vida e beleza, tudo bem. Tô te pontuando coisas, né? Que foi narrado pra gente na imprensa. E eu posso estar equivocado também, peço desculpa se foi isso. Mas então você está dizendo que não há rastros que houvesse o envolvimento do Michael com a Vitória. Você me falou das imagens, né, da fotografia, que foi suprimida ali a parte do horário. Do horário e da data.
Tá. E também o fato que sequer o Maicon teria saído de casa, não há prova que ele teria saído de casa. Aí tem a, O que é isso? tem a declaração, quando a gente questionou a contradição e que os horários não batiam, os investigadores de Cajamar, eles anexaram isso no processo. Tá, desculpa, isso aí seria o quê? Isso As aí, imagens ele do estaria carro. justificando, porque o que acontece? Na imagem que tem o horário cortado, o que acontece? São mostradas as duas imagens, e aí ele fala, olha, a imagem 1, o carro aqui passou 1h50 e pouco, não sei o horário agora de cor, e na imagem 2, em que o horário está cortado, eles afirmavam que o carro passou a 1h55, Tá. tá? Da manhã isso. Da madrugada. manhã. Tá. Mas a gente não conseguia ver porque estava cortado. Quando veio o vídeo e nós analisamos, a gente viu que o horário que estava na imagem não era 1h55, era 1h05h24. Tá, houve um Tá. erro material, talvez? Não? Não, Vamos ver agora com a declaração. Não, dúvida é que assim, não, então, ali tem 15524, no outro tem 10524. É uma dúvida realmente assim, então ingênua vou, da vou te minha explicar, parte. vou te explicar isso aí. O que acontece? Aquele era o caminho para a casa do Michael, tinham duas câmeras. Tá. Então a polícia justificou que aquele era o carro do Michael, porque nas duas câmeras, em horários sequenciais, teria passado um carro que se parecia com um carro Corolla. Entendeu? Então a polícia afirmou que aquele horário era 1h55. Não foi um erro, até porque eles teriam que, se eles fizessem um erro de digitação naquele horário, não ia bater com o horário da câmera anterior, entendeu o que eu tô te falando? Não, é porque é uma coincidência de fato. A câmera registra 1h05h24, né? Você está dizendo Sim. que não era o carro do Michael, era só um registro. Agora- Pode falar. Aí, agora vamos fazer só mas um- aí o que acontece? Questionamos, foi questionado, os advogados questionaram a autoridade policial que o horário estava diferente. E isso daqui é a explicação deles, que quando eles foram fazer a coleta na ONG, porque essa é uma câmera da ONG, tá? Foi informado pela responsável da câmera em questão que possui um atraso de cerca de 50 minutos, tá? Isso que a polícia afirmou. Que seria o delay. E ali, que Que a né? seria o própria delay. Polícia Civil que extraiu as imagens. Agora vamos ver a resposta do dono da ONG. E aí os advogados foram atrás do dono da ONG, e aí essa é a resposta dele, tá? Então, que em momento algum foi informado ou relatado que o referido equipamento apresentava atraso. Tá. E mais uma vez ali, agente da Guarda Municipal. E Sim, olha né? o que ele fala. Ou seja, a polícia diz que a própria Polícia Civil extraiu as imagens e ele desmente a polícia falando que quem extraiu foi a Guarda Municipal. O Por que que, a Polícia o que Civil- teria até um certo desvio, né? Porque a Guarda Municipal não tem a função investigativa, né? Lá em Cajamar tem, Glauber. Tem? Lá em Cajamar tem. Mas isso tem lei para isso? Nenhuma. Não, pô, desculpa, doutor. Assim, eu entendi. Eles fizeram, mas sem autorização, Sem legal para nenhuma, isso. Nenhuma. Tá nenhuma bom, autorização. tudo bem. Então, assim, só para nossa audiência entender, e até onde eu sei, quem faz esse tipo de trabalho, esse tipo de procedimento, é a polícia investigativa. Exatamente. Agora, a questão, fora de quem fez, qual polícia fez, é que não pode ter sido um erro material, entendeu, Glauber? Porque não foi um erro de digitação. Entendeu Tá. o que eu estou falando? Porque senão não sincronizaria com a outra câmera, entendeu o que eu estou te E o falando? que isso atrapalha no caso, né? Esse erro que você está Isso. dizendo que... É porque, de fato, pareceu um erro material de Tá. trocou o 5 pelo 0. Mas tudo bem. Não foi isso. Essa imagem manipulada, o horário, traz o que para os autos? Mostra, e exatamente isso é importante, mostra que o carro de Michael não saiu de casa. Porque se na rua que chegava na casa dele não tem vídeos do carro dele indo ou voltando, então o carro dele não passou. Entendeu? Não passou naquele dia, né? Não passou naquele Nesse dia. momento. Ah, Mas ele pode ter saído antes e não tá dentro dessa janela.
Não, porque não? aí o carro Não, dele porque teria sido aí visto. você tem o depoimento de pessoas do lado que falam que viram ele na casa dele em tal horário. Com o carro? Falaram com o carro, o com o carro carro. estava Falaram lá. que. Sim. E o que diz o Michael? O carro dele saiu de casa que dia, que horas? Ele diz que não saiu de casa aquela noite. E o carro... Ele não saiu de casa e o carro ficou lá. Ele não diz, ele diz que Ele fala que o carro estava na garagem e ele também. sim. Ou isso não foi questionado? Sim, Porque sim. isso é básico. Ele Sim. estava com um amigo, ele Sim. realizou o reparo de uma motocicleta de um amigo, foram buscar algumas coisas por volta das 19h30 e depois disso, o Michael tem 2 empregos, então ele acordava muito cedo. Dormia cedo e acordava cedo. Todos os vizinhos falavam que não tinha barulho, que não tinha nada. Ele dorme e simplesmente acorda no outro dia. Uma semana depois ele é preso. Ele nunca havia pisado em uma delegacia na vida dele. Mas então, recapitulando, então, se tem favor. pessoas que dizem que viram o carro dele na casa dele com ele, em um certo horário, ele teria que ter saído da casa dele para arrebatar a vitória e Compreendo. voltar. Racionalmente, E aí, concordo. e aí não. Então, ou seja, o negócio não é que essas imagens têm horário diferente, mas se a polícia analisou essas câmeras e não trouxe a prova de que naquele horário, que era o horário que ele teria que ter saído da casa dele para arrebatar ela, não trouxe a prova de que ele teria saído, então. Entendeu? Então ele não razoável. saiu, entendeu? Não, é razoável e também seria bem razoável até a defesa ter apresentado, não sei se isso seria possível, olha, tá aqui registro da imagem, o Michael saiu no dia, isso foi dia 11? O Michael saiu no dia 10 ou saiu dia 11, às 19 ele retorna e depois não há registro que ele saiu. Vocês conseguiram apresentar essa prova ou quando chegou a tratar dessas questões já tinha perdido o registro das câmeras? Não, porque quem coletou essas câmeras foi a polícia. Então, E quando a elas GCM. quando coletaram, a gente já não tinha. A gente solicitou o vídeo completo para fazer análise, mas eles já não tinham mais, entendeu? Compreendo. E a gente não conseguiu de outra forma. Sim, tinha não, uma e não cópia. cabe aos senhores como defesa provar que o cara não saiu. Não, cabe sim, a mas- eles provarem que ele saiu. Mas nós solicitamos Tentaram. não só do dia, mas do dia e depois até o dia 5, né, Vitor? Isso. Ou seja, nós solicitamos de tudo. Sim. Para que nós pediríamos uma prova diabólica? Não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque existem Glauber, testemunhas que desceram do ônibus e ficaram nas redondezas ali numa praça. E certamente eles veriam o carro do Michael se ele tivesse passado por lá. E essa câmera também pegaria a direção que cada testemunha percorreu. Tá, não, tudo bem. Você está me dizendo que do ponto de ônibus para a casa do Michael tem testemunhas, tem pessoas que teriam presenciado a Vitória descendo do ônibus e transitando até em casa. Mas não há nenhuma testemunha que tenha visto um Corolla prata igual ao do Michael ou então até mesmo o Michael. Exatamente. Inclusive, Não há prova disso. Não há prova disso. Inclusive, a testemunha Matheus diz que viu um sedã claro, igual eu volto a repetir, e ele disse aqui ainda que era o carro do Rossi ou do Wesley, mas não do Michael. Tá. Que seria qual carro? Seria um sedã claro, ele só fala Tá. isso, sedã claro. Tá. Paramos aonde o perito estava dizendo que o material probatório de imagens e vídeos não são suficientes. Certo? Não são suficientes para Não falar que colocam ele o saiu daquele. Não coloca um Michael lá. Tá. E aí tem a grande questão do celular. Tá? Que assim, o celular, a polícia alegou, ele informou que foram encontradas fotos da Vitória nos celulares. Tá?